tudo bem com vocês? Apenas relembrando o que foi visto nos 4 primeiros vídeos. E caso você não tenha assistido, oriento que acesse a nossa playlist Templo de Salomão e veja os 4 episódios para entender melhor o nosso raciocínio. Mas, voltando aos vídeos anteriores, podemos observar nos livros de Reis, capítulo 5, e em Crônicas, nos capítulos 17, 22 e 28, os textos não fecham com o que foi falado pelo Criador através do profeta Natã. E já no vídeo de hoje, vamos ler algumas palavras que corroboram com o que foi falado até agora, ou seja, confirmam que o Criador não quis um templo de pedra. Então, vamos lá. Começaremos então em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Mas pode o Criador, por acaso, morar na terra? Uma pergunta. O próprio céu, ainda o céu dos céus, não te podem conter, quanto menos ainda este templo que eu construí. Segundo o autor de 1 Reis, até Salomão confessa que Deus não pôde habitar no templo que ele, Salomão, fez. Vejo muitas pessoas hoje falando o seguinte: primeiro vou à igreja ou ao templo buscar a Deus. Então, quer dizer que Deus se resume a 4 paredes? É em um templo feito de pedras que você encontra Deus? Ele seria tão pequeno assim para que você tenha que buscá-lo lá em um determinado horário e um determinado lugar? E em qual dos templos ele habita? Agora, em Isaías, capítulo 66, versículo 1 ao 2. Versículo 1. O céu é meu trono, diz Adonai, e a terra o estrado dos meus pés. Que tipo de casa vocês construiriam para mim? O Criador está fazendo uma pergunta. Que tipo de lugar fariam para o meu descanso? Versículo 2. Não fiz eu mesmo todas essas coisas? Assim, todas elas vieram a ser. Quanta audácia e quão arrogante é o ser humano, que pensa que pode construir algo para o Criador morar, sendo que ele mesmo, o Criador, fez todas essas coisas. Agora vamos em Mateus, capítulo 24, versículo 1 e 2. Versículo 1. Assim que Yeshua, Messias ou Jesus, saiu do templo e seguia adiante, os discípulos se aproximaram dele e chamaram sua atenção para os edifícios do templo. Versículo 2. Mas ele quem? Yeshua, Jesus, lhes respondeu: Vocês veem tudo isto? Uma pergunta que o Messias fez. Eu lhes digo que eles serão totalmente destruídos. Nenhuma pedra ficará em pé. Essa é uma afirmação do Messias. O que o Messias estava fazendo no templo? Você já se perguntou? Ele estava orando? Será que é isso? Aconselho que leia o capítulo anterior. Ele estava no templo, aliás, ele ia ao templo, pátio do templo, para justamente confrontar o que era ensinado lá, com o que era praticado de fato. O título do capítulo 23, que é o capítulo anterior, é o seguinte: Ai dos escribas e fariseus,
quem eram os escribas e fariseus? Isso você aprende no estudo sobre o dízimo, episódio 12. Então, caso você queira saber quem eram os escribas e fariseus, você deve acessar a nossa playlist Dízimo e localizar o episódio 12. Se o templo era a casa do Criador, onde ele foi morar depois da primeira destruição e depois dessa segunda destruição, o próprio Messias falou: nenhuma pedra ficará em pé. Agora vamos ver o que está escrito em João, capítulo 2, versículo 13 ao 21. O título é Yeshua, Messias ou Jesus, purifica o templo. Versículo 13. Já era quase o tempo da festa da Páscoa em Judá. Portanto, Yeshua subiu a Jerusalém. Versículo 14. Na área do templo, encontrou alguns vendedores de bois, ovelhas e pombas, e outras pessoas assentadas diante de mesas, trocando dinheiro. Versículo 15. Ele fez um chicote de cordas e expulsou todos da área do templo, bem como as ovelhas e os bois. Virou as mesas dos cambistas, espalhando as moedas. Versículo 16. E disse aos que vendiam pombas: tirem essas coisas daqui. Como vocês ousam transformar a casa do meu pai em um comércio? O Messias faz uma pergunta. Observe que esse versículo é o mais utilizado para se afirmar que Deus pediu a construção de um templo ou de uma casa. Versículo 17. Os discípulos se lembraram mais tarde do que o ensino diz: o zelo pela tua casa me devora. E aonde que está escrito isso na Torá? Versículo 18. Então, os habitantes de Judá o confrontaram, perguntando: que sinal miraculoso você pode nos mostrar para provar o direito de fazer tudo isso? Eles questionaram o Messias. Versículo 19. E Yeshua, ou Jesus, lhes respondeu: destruam este templo e em 3 dias eu o levantarei. Versículo 20. Os habitantes de Judá disseram: foram necessários 46 anos para construir esse templo, e você vai levantá-lo em 3 dias? Novamente, eles questionaram o Messias. Versículo 21. Mas o templo do qual ele falava, ele quem? O Messias, era o seu corpo. No versículo 17, o Messias fala a seguinte frase: o zelo pela tua casa me devora. Mas ele estava falando de que casa aqui? Do templo de Salomão ou do templo de Herodes? Ainda outra pergunta: ele está falando de templo físico aqui? E por que o Messias falou isso? Seguindo ainda este contexto de João, capítulo 2, versículo 13 ao 21, que acabamos de ler, vamos ver o que está escrito em Salmos, capítulo 69, do versículo 7 ao 9. Salmos faz parte da Torá. O título é O Lamento do Messias. Versículo 7. Por amor a ti, sofro insultos. A vergonha cobre-me o rosto. Versículo 8. Sou estrangeiro para meus irmãos, um estranho para os filhos da minha mãe. Versículo 9. Pois o zelo por tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim.
oriento de verdade que você leia todo o capítulo 69. Observe que Davi está descrevendo o que o Messias passaria na sua primeira vinda. Ele sofreu todo tipo de insulto. Seus irmãos não o reconheciam. E que casa é essa? Essa casa que o Messias zelava eram as pessoas, era Jerusalém. Não a Jerusalém tomada por sionistas, como a vemos hoje, a Jerusalém verdadeira. Outra questão aqui. No tempo de Davi, o templo existia? Você já se perguntou isso? Não, o templo não existia. Davi sequer viu a construção do templo. Ele apenas deixou tudo pronto para seu filho, Salomão, construir. E ainda nesse contexto de 1 João, capítulo 2, versículo 13 ao 21, Salmos, capítulo 69, versículos 7 e 9, vamos ver o que nos diz o tão famoso Salmos 122. O título é Oração pela paz de Jerusalém. Versículo 1. Fiquei alegre quando me disseram, vamos à casa de Adonai. Quem está falando aqui? Davi. Versículo 2. Nossos pés já estavam em seus portões, Jerusalém. Então, qual era a casa de Adonai? Jerusalém, está no versículo 2. Versículo 3. Jerusalém, edificada como cidade, encorajando a amizade e união. Versículo 4. A ela sobem as tribos de Adonai, em testemunho para Israel, para dar graças ao nome de Adonai. Então, em Jerusalém, era onde as tribos se encontravam para as festas. Versículo 5. Pois ali aonde, em Jerusalém, os tronos da justiça foram estabelecidos, os tronos da casa de Davi. Versículo 6. Orem por paz em Jerusalém, que prosperem aqueles que a amam. Versículo 7. Que paz esteja dentro de seus muros e a prosperidade dentro de seus palácios. Versículo 8. Por causa da minha família e amigos, digo, paz esteja dentro de você. Versículo 9. Por causa da casa de Adonai, nosso Deus, procurarei seu bem. Então, aqui fica muito claro que Davi não estava falando de templo físico, mas sim de pessoas. Jerusalém não consistia em tijolos e argamassa, mas em pessoas que se relacionavam umas com as outras e com o Criador. Mas e por que o Messias ficou tão revoltado com o que viu naquele templo de pedra? O problema não foi porque existia a venda ou compra de algo, pois isso era algo comum nas festas. Muitos não podiam trazer os animais para sacrificar, pois moravam muito longe e levavam dias para chegar. Dessa forma, os animais já não estariam mais adequados para o sacrifício, e por isso essa venda acontecia. Mas então, onde estava o problema que irritou o Messias? Estava no engano que os cambistas e os senhores do templo, juntamente com seus vendedores, faziam. Pois, quando as pessoas chegavam para comprar os animais, já estava superfaturado. E quando os animais chegavam para o sacrifício, a grande maioria dos animais eram condenados, como se não estivesse bom para a oferta, obrigando assim as pessoas a comprarem por um preço muito alto. Mas os animais estavam de fato bons para o sacrifício, só que, igual a hoje, existia a barganha, o lucro que eles ganhavam em cima das pessoas que diziam cuidar e amar. Faziam isso
com o próprio povo, ou seja, a casa do Criador. Lá em João, quando ele diz o zelo da tua casa me consome, refere-se ao povo do Criador, às pessoas e não ao templo. Agora vamos ver o que está escrito em Atos capítulo 7, versículo 44 ao 51. O título é A Defesa de Estevão. Apenas uma introdução. Por que Estevão estava se defendendo? Uma pergunta. Porque ao discutir com alguns da sinagoga, eles não puderam resistir a tanta sabedoria que saía da boca de Estevão. Logo, os senhores das sinagogas pagaram alguns homens para mentir a respeito de Estevão, relatando que ele falava blasfêmia. Dessa forma, ele ficou perante o sinédrio para ser julgado ou não. E o que era o sinédrio? O sinédrio era a Corte Suprema da Lei Judia, com a missão de administrar justiça, interpretando e aplicando a Torá, Pentateuco ou Lei de Moisés, tanto oral como escrita. Exercia simultaneamente a representação do povo judeu perante a autoridade romana. O sinédrio podia sentenciar pessoas à morte se julgasse conveniente. Porém, a execução dessa sentença só era permitida se fosse validada pelas autoridades romanas. O Messias e os discípulos foram capazes de nos mostrar um sinédrio bastante corrupto e distante da aplicação justa da vontade do Criador. Vemos isso claramente, por exemplo, nas prisões injustas dos apóstolos, violência contra eles e até a não observação de processos legais que a lei exigia, como no caso dos interrogatórios noturnos quando da prisão do Messias. Vamos ver agora o que nos diz o versículo 44 de Atos. Nossos pais tinham no deserto a tenda do testemunho. Ela fora feita segundo a ordem do Criador a Moisés, ou seja, o tabernáculo, de acordo com o padrão que ele viu. Versículo 45. Mais tarde, nossos pais, que a tinham recebido, levaram-na sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que o Criador expulsou de diante deles. E tudo permaneceu até os dias de Davi. Versículo 46. Ele usufruiu da graça do Criador e pediu permissão para providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Versículo 44. E Salomão lhe construiu a casa. Versículo 48. Todavia, entretanto, o Criador não habita em lugares feitos por mãos humanas, como diz o profeta. Versículo 49. O céu é meu trono, diz Adonai, e a terra o meu escabelo. Que tipo de casa vocês edificarão para mim? Que tipo de lugar vocês conceberiam para meu descanso? Então aqui Estevão, ele está nos passando dois questionamentos que estão lá no livro de Isaías. Versículo 50. Não fui eu mesmo que fiz todas estas coisas? Então a gente vai lá em Isaías agora para conferir essa palavra, capítulo 66, versículo 1 e 2. Versículo 1. O céu é meu trono, diz Adonai, e a terra o estrado dos meus pés. Que tipo de casa vocês construiriam para mim? Que tipo de lugar fariam para meu descanso? Versículo 2. Não fiz eu mesmo todas essas coisas?
Assim, todas elas vieram a ser, diz Adonai. O tipo de pessoas que olham com favor é o que tem espírito pobre e humilde, que treme diante de minha palavra. E esse espírito pobre não é pobreza, é realmente humildade, um espírito pobre. Então, aqui fica bem claro que o Criador habita dentro de cada um de nós, e não em templos feitos por mãos de homens. Por isso, quando alguém fala dessa forma, vou à igreja buscar a Deus, ela, na verdade, está sendo induzida ao erro, pois o Criador não está lá. Ela apenas foi ensinada dessa forma pelas religiões, justamente para que fique presa nas ideias de seus líderes religiosos. Ele não está lá, ele habita em cada um de nós e, portanto, não tem como ir buscar o que já está em nós. Ainda no livro de Atos, agora no capítulo 17, versículo 24 ao 29. O título é O Discurso de Paulo em Atenas. Versículo 24. O Deus que criou o mundo e tudo o que nele há, que é Senhor do céu e da terra, não habita em templos erigidos por mãos humanas. Versículo 25. Tampouco é servido por mãos de homens, como se lhe faltasse algo, porque é Ele mesmo que dá a vida, o fôlego e todas as coisas a todos. Ou seja, essa história de que você precisa servir ao Criador não existe. Ele pode fazer de você um instrumento para que ele realize o querer dele na vida das pessoas, mas ele não precisa de nós para absolutamente nada. Caso não encontre em nós disposição para ser um instrumento em suas mãos, ele usará as pedras para falarem. Não somos nós que servimos ao Criador, tampouco ele precisa de nós. Na verdade, somos nós que necessitamos dele. Versículo 26. De um homem, ele fez todas as nações que vivem sobre a face da terra, e fixou os limites de seus territórios e os períodos nos quais surgiram. Versículo 27. O Criador fez isso para que as pessoas procurassem por ele, e talvez o alcançassem e encontrassem, embora, na verdade, ele não esteja longe de cada um de nós. Versículo 28. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas dentre vocês, todos nós somos, na verdade, seus filhos. Versículo 29. Assim, visto que somos filhos do Criador, não devemos supor que a essência divina seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, moldados pela técnica e imaginação do homem. Observação: não podemos sequer supor que o Criador tenha algo a ver com as criações dos homens. Templos de pedra são criações de homens, assim como imagens de escultura e tudo o que existe aqui para adoração. O Criador não faz parte de absolutamente nada disso. Versículo 30. No passado, o Criador não levou em conta essa ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se voltem para ele, abandonando seus pecados. Agora sim, depois de saber tudo sobre construção do Templo de Salomão e outros templos seguidos desse,
vou mostrar o que de fato Deus falou para Davi. Oriento que, depois de ler esse capítulo, volte ao início do estudo para que de fato entenda o que Deus falou para Davi. Então, no próximo vídeo, vamos ler o que o Criador falou para o profeta Natã no livro de 2 Samuel, capítulo 7. Eu gostaria de aproveitar e deixar um recadinho. Em todos os vídeos que eu estou postando agora no estudo do Templo de Salomão, você vai encontrar no comentário fixado os estudos. Eu estou disponibilizando para você, caso você queira baixar esse estudo. Então, cada vídeo tem o seu respectivo estudo. Aí você vai baixar ele em PDF. Então, se você quiser, basta ir nos vídeos, no primeiro comentário, no comentário fixado, clica no link ali que você vai conseguir baixar esse estudo para que você possa salvar. Gostaria de pedir também, caso você não seja inscrito no canal e queira acompanhar os estudos sobre o Templo de Salomão, que te inscreva e ative as notificações. Assim, toda vez que eu tiver um vídeo novo, você será notificado. Eu peço também que deixe seu gostei ou não gostei no final do vídeo. Gostaria de agradecer a todos que estão acompanhando essa série. Que o Criador os abençoe e fiquem todos na paz. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me. A mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Ah, e viste Abraão? Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou.